tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Vista Plural. Nós estamos com uma série chamada Silhuetas Reveladas. E nesta série nós dividimos em 8 blocos. E cada bloco nós vamos revelar um tipo de silhueta. E no primeiro vídeo nós falamos sobre o corpo idoso. E no segundo vídeo nós falamos sobre o corpo plus size. E no terceiro vídeo nós falamos sobre o corpo jovem. E no quarto vídeo nós falamos sobre o corpo cadeirante. E hoje nós vamos falar sobre o corpo nanismo. Isso mesmo. Como eu me enquadro nisso, então bora falar sobre este corpo. Para começar, a gente precisa entender que o nanismo altera proporções fundamentais do corpo, sempre respeitando o corpo individual. A cintura, o comprimento da manga e as proporções gerais são ajustadas manualmente, sempre respeitando o individual. A modelagem inclusiva para o nanismo é muito mais que escala. É uma construção pensada no corpo, nos movimentos, no conforto, e cada detalhe faz a diferença. E aqui eu trouxe 2 corpos, o padrão e o nanismo. E existem diferenças. Vamos explicar isso agora. Eu vou pegar o meu molde base para trazer um pouco de uma explicação. Hoje eu não vou mostrar na lousa, porque o molde geralmente é a mesma coisa da construção como eu expliquei. Então hoje eu quero trazer aqui uma diferença de corpos totalmente opostos, para poder explicar e você visualizar como que funciona. Tudo bem? Esse molde é a frente. A frente, você pode ver que tem um risco, onde tem o busto, que aqui é onde tem o movimento dos seios, certo? Bem no centro. Esse ponto é considerado bem no meio, tá? E aí a gente tem essa volta. E esse aqui é o outro molde da frente, que eu fiz um pouco diferente. Você vê que ele tem uma inclinação. Esse daqui, você vê que ele é mais reto, mas é a mesma coisa, então é igual. Geralmente, a gente sempre usa 1/4 das contagens que a gente faz de comprimento, que geralmente a gente pede para fazer o comprimento, que é a circunferência total, e a gente divide por 4. E aí nesse 4 a gente usa 1/4 da frente e 1/4 das costas. Acaba sendo a metade, né? Se for ver, metade e metade, enfim. Aí aqui tá 1/4. Esse 1/4 é aqui, ó. É considerado essa metade aqui do busto. Aí a gente coloca assim. Tanto, você vê que, ó, ele encaixa direitinho. Como é papel, então, né, ele acaba trazendo Você vê que aqui é plano e o corpo não. Então aqui, ó, tá vendo que essa pence, ela ajuda a trazer o conforto daqui, né? Você vê que as pences ajudam muito a trazer o movimento, conforto pro corpo da gente, porque ele não é plano. O corpo, ele tem movimento, tem curvas. E aqui tá o molde. Você vê que tem pence, que seria aqui da cintura, e pence, que seria aqui do busto. Então, esse molde do nanismo. Então, aqui, ó, você pode ver a diferença. A cintura, ó, tá certinho, e o pescoço também tá certinho, e aqui no ombro certinho. Agora, vamos visualizar pro padrão. Olha só o padrão. O padrão aqui tá o meio. Olha lá, ó, tá vendo como aqui acabou dando certinho. Mas a cintura não, tá vendo? Tem que descer um pouquinho mais. Porque o nosso tronco, ele é menor, como eu falei. Mas dá para adaptar para o corpo padrão. Sim, tem diferencial. Geralmente o corpo nanismo, ele tem muitas curvas. Ele tem mais curva do corpo padrão. Não que o corpo padrão não tenha, tem também. Gente, não repara que tá meio sujinho, mas
esse molde é o base. Então, de tanto usar, eu já até começo. Vendo como a cava, ela é mais curvada, tá vendo? E dá certinho, porque você vem, ó, você viu que ele super encaixa. Ó. Certo? Essa é um pouco da explicação da anatomia do nosso corpo. Existem técnicas que geralmente fazem modelagem usando moulagem. Eu fiz um curso de moulagem para poder fazer para o meu corpo, mas ele requer muito mais atenção. Existe um cuidado muito maior do que do corpo padrão, como esse. E eu fiz um teste para os dois e é muito diferente. Para esse corpo é muito mais fácil, é mais simples, mas esse corpo do nanismo, ele requer mais atenção por conta das curvas. As costas, principalmente, ele tem muito mais curvas. Principalmente nessa parte que tem da cintura. E geralmente a cintura das costas, ela acaba sendo um pouco menor do que na frente. Tanto é que na lateral a gente tem que trazer um encontro para poder trazer uma costura, né? Porque a gente tem que alinhar a costura das laterais, como da frente como das costas. E também por conta da cava, que precisa também trazer um alinhamento para trazer aquela reta, porque senão vai acabar desproporcionando. Como várias vezes eu fiz isso, sempre saía desproporcional na parte aqui da cava, na lateral, tipo aqui na lateral. Então sempre saía diferente, ele saía meio em V, sabe assim, V caído, porque ficava aquela ponta, que é um bico, e não é legal. Então eu falei, por que tá saindo tão ruim? Porque eu não fazia a conferência do molde na lateral como da frente e das costas. Eu tinha que juntar, aí sim eu tinha que alinhar. E aí eu entendi, depois de muito tempo. E a parte da cintura também, na lateral, como da frente como das costas. No meu caso, a frente acaba sendo maior e as costas acabam sendo menor. Então eu tenho que trazer uma leve curva nas costas para trazer um alinhamento para lateral. E além de trazer essa curva, eu tenho que trazer também o alinhamento nas laterais para não ficar bicudo também. Então você vê que são muitos detalhes que precisa ter atenção. E hoje, na série Silhuetas Reveladas, eu falo sobre a modelagem para pessoas com nanismo.